Tranquilo, pessoal? Fazer silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Na primeira aula nós falamos, hoje tivemos uma dinâmica de apresentação, para que a gente pudesse se conhecer melhor, de forma descontraída, como é o Brasil. Na segunda aula nós falamos de mitologia, mais especificamente de mitologia grega, da religiosidade dos gregos antigos, que eram povos politeístas que acreditavam em vários deuses. Na última aula a gente falou de cristianismo, que é a maior religião do planeta. A religião tem mais de 2 bilhões de fiéis e tem um livro sagrado que é a Bíblia. A gente viu alguns trechos da Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouquinho de sociedade, de sociologia e de como a religião, muitas vezes, ela referenda algumas coisas. A religião, ao mesmo tempo que ela pode libertar o ser humano, ela pode escravizá-lo, ou pode justificar a escravidão. Porque a escravidão foi algo que existiu nas Américas, no processo de colonização, escravidão dos negros africanos. E uma das discussões religiosas nesse período era: o negro, ele tem alma ou não? Oi? Se você for reproduzir o racismo que historicamente graçou por parte da religião, é melhor não responder. Mas por que se levantou essa discussão se o negro tem alma ou não? Para justificar as diferenças sociais entre brancos e negros, para justificar os privilégios dos brancos em relação aos negros. E William Du Bois é um pensador norte-americano. Ele viveu de 1868 a 1963, ou seja, na transição do século XIX para o século XX. E ele vai falar que o principal problema do século XX é o problema da linha de cor. Depois ele ainda vai mudar, ele vai perceber que não é só uma questão de linha de cor. Vai perceber que alguns grupos elegem outros grupos como inferiores, como insignificantes, como um grupo que deve ser eliminado ou dizimado. Como outrora aconteceu com os judeus, na época do nazismo, aconteceu na maior parte do período colonial nas Américas com os negros. Hoje acontece, por exemplo, em outras regiões do mundo, como os palestinos ali, na disputa com os judeus ou com Israel. Então, ele vai estudar as relações entre raça e etnia. E estava ali no período de transição, onde o conceito de raça começou a ser abolido. Durante boa parte da história moderna, dividiu-se os seres humanos em raças, como se o ser humano fosse cachorro. O cachorro que é dividido em raças. O ser humano só tem uma raça, que é a raça humana. O que nós chamamos de raça, e que depois ficou consagrado no termo racismo, na verdade não é raça diferente humana. A raça é uma só. São etnias diferentes. São fenótipos e características biológicas que não nos tornam outra raça. Mas marcam algumas diferenças de fenótipo, não de genótipo. Biologicamente nós somos idênticos. Fenotipicamente, ou seja, nos aspectos externos, que é a diferença de cor de olhos, de cabelo, de pele. Mas isso não faz os seres humanos raças diferentes. O que há são etnias. Quando os americanos chegaram aqui na América, haviam diversas etnias de povos que foram denominados povos indígenas, que foi a primeira mão de obra utilizada no trabalho, para a extração de metais e pedras preciosas, para a produção de cana-de-açúcar, para a produção de tecido, de fumo ou de qualquer outra coisa, do sistema de plantation, que eram as grandes propriedades rurais, que tinham os senhores dessas terras e tinham escravos, mão de obra escrava, e com o objetivo de exportar para a Europa. Em 1857, o presidente da Suprema Corte norte-americana, o Roger Bethany, do Supremo Tribunal Federal deles, ele decidiu contra a petição de liberdade do escravo Dred Scott, dizendo que os negros não poderiam ter cidadania nem proteção igual perante a lei, porque eles seriam inferiores aos brancos. Olha só,
Os Estados Unidos, a terra que todo mundo diz que é a terra da liberdade, é a terra da liberdade só para quem? No século XIX, um juiz da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal deles, dizendo: o negro não é igual ao branco, o negro é inferior aos brancos. Isso está certo? Será que Deus quer isso? Eles justificavam isso com a religião. Justificavam com a religião. Os Estados Unidos nasceu de perseguição religiosa. No período de colonização, quando fundam as 13 colônias, eles estavam fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra. E vão para lá. E depois começam a perseguir, explorar, excluir, marginalizar outros grupos como os negros. Em 1906, o Max Weber diz que as percepções compartilhadas dos costumes, não traços biológicos, que não são raça, a etnia, né? Ele começa a forjar aí, dentro da sociologia, dos estudos sociais, a concepção de etnia. Etnia é um grupo cultural que tem características em comum. Distingue um grupo étnico de outro, né? Em 1954, o processo Brown versus Conselho Educacional nos Estados Unidos da América decide que estabelecer escolas separadas, mais iguais para crianças negras e brancas, é inconstitucional. Por quê? Até 1954, ou seja, até o século XX, existia escola só para branco, escola só para... porque não podia se misturar. Os brancos não aceitavam se misturar com os negros. Aceitavam viver do trabalho dos negros, porque os negros eram explorados e davam ganhos financeiros para os brancos, mas não aceitavam conviver juntos. Tinha ônibus para brancos e negros separados. Tinha banheiros para brancos e negros separados, nos Estados Unidos da América. Tinha bebedouros separados. Por quê? O branco não queria se misturar com o negro, mas queria explorar o trabalho do negro, ganhar dinheiro em cima do trabalho do negro. Não quer misturar, mas quer usufruir do que o negro produz. Em 1964, a Lei dos Direitos Civis proíbe a segregação pública e a discriminação baseada em raça, cor, religião e sexo. Ou seja, até 64 existia diferença de direitos. Os negros, por exemplo, não tinham direito ao voto nos Estados Unidos, não podiam eleger seus representantes políticos, não podiam participar das decisões políticas, não podiam ser votados. Aí tem a luta do Martin Luther King, famosa liderança norte-americana, um pastor norte-americano, que foi lutar contra essa segregação racial. A gente paga pau para os Estados Unidos, acha que está muito top, né? A sociedade extremamente racista. Lá tinha KKK, ouviram falar da KKK, que não é risadinha? Klux Klan, que é um grupo, um movimento que existe até hoje, racista, e quer eliminar os negros e qualquer contato dos brancos e negros. Então a Guerra Civil Norte-Americana libertou os escravos do Sul. Libertou entre aspas, né? Porque eles não ganhavam direito, eles só ficaram livres da escravidão. Os negros, depois do fim da escravidão lá, tiveram mais coisas que os negros aqui no Brasil. O governo introduziu escolas. Quando o negro aqui foi liberto, foda-se. Não teve escola, não teve lugar onde morar, não teve acesso a nada. Os Estados Unidos ainda deu escola para eles, deu propriedade para eles, deu um sistema bancário para eles poderem guardar o dinheiro, porque eles receberam dinheiro, uma compensação financeira. Aqui, o escravo, quando ele foi liberto, foi assinada a Lei Áurea lá no dia 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea. O que deram para os negros depois disso? Saíram com a mão na frente e outra atrás, sem dinheiro nenhum, sem onde morar. Aí o que os negros tiveram que fazer? Foram para as periferias. Começaram a surgir as favelas. Espaço separado, onde não tinha nenhum tipo de saneamento básico, nada. O negro tinha que se ferrar. Começaram a substituir a mão de obra negra pela branca, europeia. Os italianos estavam vindo para o Brasil, os alemães. E aí não queriam dar serviço para o preto. O preto ia sobreviver como? Sem lugar para morar, sem trabalho. Como é que ele ia viver? Sem dinheiro. Não teve compensação financeira. Os Estados Unidos ainda teve, né? Mas só que mesmo assim eles se ferraram nos Estados Unidos. Foi feita escola, mas escola separada de brancos e negros. Deram propriedade para eles, mas depois, quando chegava na Suprema Corte, o que eles faziam? Tomavam propriedade, porque as propriedades que deram para eles eram dos ex-senhores. Aí os senhores conseguiam reconquistar a propriedade. Aí de novo o negro estava no olho da rua.
deram compensação legal e colocaram no banco o dinheiro para os negros. O que eles fizeram? Roubaram os pretos, né? Roubaram o dinheiro que tinham dado como compensação financeira para os pretos. Então, como diz que o preto é pobre porque é um preguiçoso, não. É porque foi construída toda uma estrutura social para foder o negro, para lascar com a vida do negro. E depois reclamam. Então, isso só aumentou a hostilidade das pessoas brancas. Então o branco, ele foi puto com o negro, porque o negro ficou livre. Essa desgraça tem que ficar livre, tem que ficar livre. Era essa a mentalidade do branco. Infelizmente, essa mentalidade racista que ainda persiste nos Estados Unidos, ainda existe também no nosso país. De cada 3 pessoas mortas, aliás, de cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. É só o preto que mexe com. Por que a polícia é tão violenta com o negro e tão condescendente com o branco? O branco era toda. Né? Então os negros estavam legalmente livres, mas o preconceito racial os fez escravos da sociedade. Continuavam meio que escravos, né? O preconceito não pode ser abolido por lei, tem que mudar a cabeça das pessoas. Mas a cabeça das pessoas mudou. O Brasil tem praticamente aí, quase 200 anos de liberdade dos negros. 150 anos aí. Mudou alguma coisa nesses 150 anos? Não. Parte da população negra ainda mora na periferia, vive em condições precárias, é discriminada, é marginalizada, é perseguida, é assassinada. Então o negro ele vive uma crise de identidade. Por quê? Porque ele se vê de 2 formas, ele tem uma dupla consciência. Ele se vê como ele realmente é, mas ele tem que aprender a se ver como branco, o outro vê. Por quê? Mesmo se o negro for médico, se ele estiver andando à noite na rua e um branco vir, ele vai achar que ele é um. Porque existe até uma piadinha que diz que negro parado é suspeito e negro correndo é ladrão. E aí aconteceu o que lá no Rio de Janeiro? Tinha um negro correndo com um guarda-chuva, o policial viu, achou que era um fuzil, um metralhador e matou o negro. O negro não parou na blitz, o que eles fizeram? Mais de 80 tiros do carro do negro. Porque o negro estava roubando. Aquele carro era roubado. Essa é a visão do branco em relação ao negro. Esse é o racismo estrutural. Essa é a sociedade que, infelizmente, nós vivemos. Então, esse é o paradoxo central do Sul, segundo o Dubois, né? A separação social das raças. Eles não queriam a integração das raças. O negro vive essa dupla consciência, ele tem que se ver por si mesmo, mas tem que olhar também com o olhar do branco. E o olhar do branco sobre o negro sempre é um olhar o quê? Depreciativo, que diminui, discrimina e marginaliza o negro. Então a agência dos libertos foi criada para proteger os negros dos Estados Unidos. E o que a agência fez? De novo, né? Aí no começo, o Dubois defendia o acordo. Vamos fazer um acordo para poder nós negros termos direitos. Deu certo? Aí é preciso de quê? De educação. Tem que ir para a rua, tem que ter destruição, tem que ter rebelião, tem que ter revolta, tem que ter revolução. Sem revolução, sem luta, não há conquista de direitos. Ele esticou depois a linha de cor, falou que isso não é só com negros. Isso acontece praticamente em todas as sociedades, com algum grupo ou com outro. Na Alemanha nazista aconteceu com os judeus, que não eram negros. Atualmente no Oriente Médio acontece com os palestinos, que não são negros. E depende, em alguns lugares acontece com povos indígenas, em outros acontece com outro grupo étnico ou religioso. Então não é só a linha de cor, por isso que ele esticou a linha de cor. Então o Dubois foi um ativista, um grande intelectual que questionou o problema do racismo. E será que Deus concorda com o racismo? A Sagrada Escritura, para quem é cristão, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, todos são filhos de Deus. Mas por que alguns filhos de Deus se lascam mais do que outros?
Será que essa é a vontade de Deus? E a religião justificava tudo isso aqui, a religião norte-americana. A religiosidade, todo esse racismo, toda essa estrutura social. Por hoje é isso aí, galera. Qual o seu Insta? Oi? Qual o seu Insta? Pedro Mendes Ju.